Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Vamos continuar nossos estudos agora em 1 Coríntios, capítulo 2, né? Continuando nossos estudos aqui, no capítulo 2 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, tá? E eu quero falar assim, apenas como introdução, que Paulo vai fazer um contraste aqui entre a sabedoria do alto, né, e a sabedoria humana, nessa parte aqui da carta, porque havia assim, uma forte influência grega entre os coríntios, entre os corintianos, e eles valorizavam muito esse conhecimento, essa sabedoria grega. E Paulo vai justamente contrastar aquilo que se pode conhecer de Deus, aquilo que se pode conhecer do Evangelho, com os conteúdos dessa sabedoria humana. Paulo vai dizer que não é a mesma coisa, tá? Porque tanto os meios de salvação, quanto o povo que Deus escolheu para ser seu, contrastam essa sabedoria, porque a sabedoria humana ela enfecha o orgulho humano, ela enfecha as pretensões humanas. E os métodos e as escolhas de Deus justamente estão em contraste com essa sabedoria humana, porque a cruz é escândalo, né? Como nós já falamos, a cruz é loucura para os gregos. E o povo que Deus escolheu é justamente um povo humilde e simples, não é o povo letrado, não é o povo cheio, né, das filosofias, né, dos conhecimentos, é justamente o povo mais simples. Os pagãos assim do primeiro século até desprezavam o evangelho, desprezavam o cristianismo por causa disso, porque achavam que as pessoas eram justamente as pessoas mais ignorantes que eram cristãos. Né? E essa revelação também é uma revelação do Espírito, não é uma revelação natural, não é aquilo que se possa conhecer naturalmente pelo engenho ou pelo conhecimento humano. A busca filosófica humana não leva a esse conhecimento ao qual Paulo vai se referir nessa passagem, tá? Então diz assim lá né, 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 1 a 5, resumidamente, diz assim: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou sabedoria, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Por quê? Porque a simples mensagem do Evangelho não precisa ser ostensiva, não precisa ser embasada em uma retórica apurada, nem nada. É uma mensagem simples. E cabe em termos simples, não depende de uma linguagem rebuscada. Por que Paulo fala isso? Porque justamente a sabedoria que era valorizada na Grécia, ela, de certa forma, ela privilegiava o orgulho humano. As filosofias eram uma forma de conhecimento humano que encabeçava o orgulho humano. Então, Paulo faz questão assim, de diferenciar. Né? O próprio Paulo teve essa experiência lá em Atos 17, quando ele está pregando lá no Areópago. Alguns filósofos epicureus e estoicos discutem com ele e desprezam até o evangelho. O que esse tagarelo está falando aí? Desprezam a pregação de Paulo. Então, nós vemos assim, que a filosofia humana ela não abarca o conhecimento da fé. Isso Paulo fala mantendo a simplicidade. Só que assim, é, as coisas acontecem. Né? Eu falei a semana passada que quando Paulo apelava à unidade, ele falava da unidade mais baseada na aliança. Né? O que nós temos em comum com Jesus é o fator da nossa unidade. Paulo fala isso. E eu disse assim que a igreja primitiva do segundo século em diante, na verdade, ela já falava mais da unidade baseada na hierarquia, né? Baseado no bispo, todos obedecendo ao mesmo bispo, obedecendo assim a uma mesma organização. Então, se deslocou mais, se deslocou. E esse mesmo deslocamento, infelizmente, aconteceu em relação a esse ponto também, porque os pais da igreja primitiva do segundo século em diante procuraram por um embasamento filosófico para a doutrina do evangelho. Procuraram muito isso aí, se afastaram daquela simplicidade e começaram a estudar nas escolas de retórica que havia entre os pagãos, os pais da igreja primitiva. Então, por exemplo, assim, Justino Mártir, ele é chamado de Mártir justamente porque ele morreu martirizado, claro. Né? E o modo como ele morreu mártir foi justamente por causa de uma disputa filosófica, porque ele andou por várias filosofias que havia naquele tempo, no platonismo, neoplatonismo, abandonou e começou a achar o evangelho e o cristianismo como uma verdadeira filosofia. E aí um filósofo pagão chamado Crescente
o desafiou para um debate, ele debateu, venceu o debate. Aí o filósofo falou assim, pegou indo no selo para as autoridades, e ele acabou sendo martirizado na época das perseguições lá do segundo século. E vários pais da igreja do segundo, terceiro, quarto século se enveredaram por essa sabedoria humana. Né? Clemente de Alexandria, por exemplo, ele dizia assim que ele chegava até a achar que Deus tinha feito um pacto da filosofia com os gregos, assim como fez o pacto da lei com os judeus, e considerava assim que o conhecimento filosófico, assim, alegórico, era mais maduro, considerava assim que o conhecimento filosófico tendia uma certa alegorização da Bíblia, e ele valorizava esses adornos da filosofia grega como uma forma de conhecimento. Depois, Orígenes também foi um dos pais da igreja que se enveredou muito por isso. Até os ensinos de Orígenes foram condenados no Concílio de Calcedônia, porque se afastaram bastante do Evangelho, pegaram elementos do platonismo, de pré-existência, de um mundo espiritual original, umas coisas bem sem noção. Assim. No quarto século havia até uma escola de retórica de um mestre famoso chamado Libânio, e vários pais da igreja daquela época, né, os Gregórios, né, Gregório de Nissa, Gregório de Nazianzo, o Basílides de Cesareia, vários pais da igreja, assim, Capadócio, da Síria, aquela região da Síria, estudaram nessa escola de Libânio, foram alunos de Libânio, juntamente com o Juliano, que se tornou depois imperador. Né? Esse Juliano foi chamado de apóstata, porque ele foi assim formado numa forma de cristianismo, apesar de ser o cristianismo assim, ariano, mas ele era cristão, foi formado no cristianismo, depois abandonou o cristianismo. Ele é conhecido como Juliano apóstata por causa disso. E ele proibiu assim que os cristãos frequentassem a mesma escola que os pagãos de retórica, porque ele queria restaurar o paganismo. Mas, curiosamente, assim, tanto cristãos quanto pagãos frequentavam essas escolas. Essa escola de Libânio era uma das mais notáveis de retórica. E assim, era um ensinamento assim, de falar bem, de expressar bem, colocar bem as palavras, independente se o que se defendia era certo ou errado. Então, a questão era aprender a apresentar as ideias. Não era a questão se a ideia ou o pensamento defendido era certo ou errado. Não era isso. A questão ética ficava à parte. Era só defender bem. Vender as palavras a preço de ouro para o melhor pagador, no caso. Uma vez perguntaram para Libânio, para esse pagão, né? Quem vai ser o seu sucessor? Porque Libânio já estava velho. E ele disse assim, seria João Crisóstomo. Mas os cristãos se apoderaram dele. Porque João Crisóstomo foi um dos alunos, inclusive Crisóstomo é um apelido, né? Significa gogó de ouro, por causa da sua grande eloquência. Então, algumas pessoas aprendiam realmente, se expressavam bem, mas se afastando da simplicidade. É curioso isso, porque até o último pai conhecido da igreja primitiva, que é Agostinho, bispo de Hipona, ele vai a Roma ouvir as pregações de Ambrósio, primeiro porque ele ouve a fama de orador de Ambrósio de Milão. Depois é que ele para de prestar tanta atenção na retórica e começa a prestar atenção na mensagem, aí ele se converte. Mas houve realmente assim, um afastamento, assim, na verdade, assim, da simplicidade que é em Cristo. Paulo, ele toma esse cuidado, ele fala assim, expomos eu não fui ter convosco anunciando o testemunho de Deus com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Nada que saber entre vós, a não ser Jesus e esse crucificado. Então, no versículo 2, 1 a 5, no capítulo 2, versículo 1 a 5, está resumido dessa forma, essa expressão de Paulo, tentando evitar uma linguagem muito rebuscada. Paulo depois vai dizer, nós não pregamos a nós mesmos, justamente para que não se destacasse a própria pessoa que fala, porque o que acontece é que a linguagem rebuscada acaba assim, destacando a pessoa que fala e não a mensagem que ele tá pregando. E Paulo toma esse cuidado. Nós vemos assim que Jesus mesmo, quando ele pregava, quando ele contava as parábolas, pegava ilustrações de questões simples, a massa, a planta que cresce, e por aí vai. As ilustrações eram simples e tudo aquilo que havia de profundo e de gracioso no Evangelho cabia em uma linguagem simples. Mas a igreja primitiva, assim, um dos desvios da igreja primitiva também foi esse, a questão dos adornos da filosofia grega. Teria mais coisas a falar sobre isso, sobre a influência grega assim, no pensamento cristão que se estende, vai até a Idade Média.
O próprio Tomás de Aquino é muito assim, aristotélico, né? Até a contenda lá de Galileu com a igreja tem a ver com isso, tem a ver com o pensamento grego, o pensamento aristotélico. A Bíblia não dizia assim que a Terra era o centro do universo, quem dizia isso era Aristóteles, né? A igreja primitiva, a igreja medieval ainda se baseava nisso. Então tem muita influência assim, mas de certa forma assim trazendo uma sofisticação, um apuro assim muito intelectual que não tem realmente relação com a palavra simples do evangelho. O fato é esse, tá? Depois, continuando aqui no versículo 6 a 13, diz assim, Paulo ainda está nesse mesmo tema, ele vai falar disso e vai explicar o porquê agora, por que ele faz essa escolha. Ele diz assim, ó, entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, mas Deus nos revelou pelo Espírito. Então, versículo 6 a 13, resumidamente, ele fala isso. Sabedoria entre os experimentados. Como sabedoria entre os experimentados. Não é que o evangelho não seja sábio. Não é que o evangelho seja algo assim tosco. Né? Não é isso. É que a sabedoria do evangelho é de uma outra matriz. É de uma outra fonte. É de um outro naipe, como se diz. A sabedoria dos experimentados aqui não tem o mesmo teor do que seria os experimentados, né, nas escolas de mistério do paganismo, porque haviam escolas de mistério que cultuavam sabedoria. Só que para eles, as pessoas sábias, as pessoas que recebiam uma revelação especial. Então, quando Paulo fala de sabedoria entre os experimentados, ele não está falando de pessoas assim, de um alto grau de iniciação esotérica, não é disso que ele está falando. Como era constante nas escolas filosóficas, lá os oráculos, né, os mistérios de Eleusis, os pitagóricos, os mitraístas, haviam várias escolas de mistérios que cultuavam sabedoria. E no pensamento deles, as coisas mais profundas eram reveladas a uma elite. E o evangelho nunca foi elitista. As coisas do evangelho estão acessíveis a todos. A sabedoria pagã, ela era algo elitizado. Não era qualquer pessoa que entendia, né? Então, e Paulo, quando ele fala a sabedoria dos experimentados, ele está falando de pessoas maduras na fé. É disso que ele está falando. Os experimentados que estão aptos a essa sabedoria do alto são pessoas maduras na fé, não são pessoas de um alto grau de iniciação esotérica, que galgaram outros postos, maçons do grau 33, né, grão-mestre, não é nada disso, não tem nada a ver com isso. São crentes maduros. Lá em Hebreus também fala assim que o alimento sólido é para os experientes, para os maduros, para aqueles que, tendo as faculdades exercitadas, sabem discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, são pessoas assim que cresceram nos frutos do Espírito, na verdade. São pessoas que cresceram naquela sabedoria do alto, aquelas que é primeiramente pacífica, pura, cheia de misericórdia, de bons frutos. É essa sabedoria que o Paulo está falando aqui. Nada a ver com mistério, com altas revelações, nada a ver com isso. Tem a ver só com a maturidade na percepção das coisas de Deus. O maduro no âmbito espiritual, ele é maduro fora do âmbito do conhecimento humano, fora do âmbito da sabedoria humana, porque é uma sabedoria revelada por Deus, dada graciosamente por Deus, revelada pelo Espírito. No final da sua carreira, Platão dizia, né? Vim, não sei de onde. Vivi, não sei para quê. E vou, não sei para onde. Depois de toda a peregrinação intelectual de Platão, de tudo aquilo que se valoriza dos escritos de Platão, escritos bons, né? Nós não estamos aqui falando que a gente despreza o conhecimento, a filosofia, não se trata disso, tá, gente? Não é isso, não. Não estamos negando o conhecimento, mesmo esse conhecimento humano, ele é bom e útil, sim, não é essa a questão. É que ela não é apta para discernir os sentidos maiores da vida. Ela não responde às maiores questões da alma humana. Aquilo que vai no fundo da alma humana como indagação do seu sentido de existência, do seu propósito de vida, não são respondidas pela filosofia. Platão morre e não sabe para onde vai. Vive e não sabe para quê. Nasceu, não sabe como, não sabe com que propósito. No final da existência, é esse o inventário que ele faz, com toda a filosofia, né, com todo apuro filosófico que ele tinha. Então, a sabedoria é revelada pelo Espírito. É a palavra de Deus, irmãos. Tá? É essa aqui, ó, tá? Aqui, ó, Bíblia.
Estou falando da Bíblia, tá? Não estou falando de nenhuma palavra assim, mística, revelada à pessoa, algum conhecimento especial que Deus nos dá só a nós. Não é isso, não. Nós estamos falando da palavra de Deus de maneira geral. A palavra de Deus, a Bíblia, a palavra que já foi dada por Deus e que é a base da nossa fé e da nossa prática, é a base de todo o viver cristão. A palavra revelada de Deus é, inclusive, a fonte, né, da sabedoria, a fonte de todo o conhecimento que possamos ter. O Senhor trata conosco, obviamente, aprendemos também em palavras específicas, ensinadas pelos irmãos, ensinado pelo Espírito mesmo, mas a palavra de Deus é a primeira palavra que nos é dada, que nos traz assim o conhecimento, né, de Deus, o conhecimento revelado da palavra de Deus. Ela necessita de iluminação. Ela necessita, assim, de que Deus também nos revele a própria palavra, porque ela não é entendida assim nos moldes assim de uma literatura, não é isso? Tá? E não é parte assim de nenhuma escola de mistério, não é mística nem esotérica. É simplesmente algo conjugado com a nossa vida espiritual, conferindo coisas espirituais com espirituais, né? Em 2 Pedro 1, 19, 21 fala assim, né? Atentai para a palavra dos profetas como candeia. Né? Atentai para a palavra dos profetas como candeia. Lá no Salmo 119 diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, aquilo que Deus tem falado. E Pedro também diz assim que nenhuma escritura é de particular elucidação, porque nenhuma escritura veio da vontade humana, mas homens santos falaram, inspirados pelo Espírito. Então Pedro está falando aqui que a palavra de Deus era comunicada pelo Espírito. A palavra de Deus, ela é comunicada pelo Espírito de Deus. Não vem por vontade humana. Homens santos foram inspirados, mas a palavra não veio deles, veio do Senhor através deles. E aqui se fala de toda a palavra de Deus, toda a palavra de Deus. Lá no Antigo Testamento, quando Moisés fala em Deuteronômio, fala a respeito do maná, no sentido mais profundo do maná, ele diz, o Senhor vos deu o maná para que vocês entendessem que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. Toda a palavra de Deus é toda a palavra de Deus. O próprio Jesus vai dizer depois que ele é o maná, que ele é o maná. Ele é a palavra de Deus encarnada. Paulo também vai dizer, o evangelho que prego, eu não prego de mim mesmo, mas eu prego segundo o que o Senhor me revelou. Eu não aprendi esse evangelho de homem nenhum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Então a palavra do Senhor, a palavra que nos é dada pelas Escrituras, né? A palavra que podemos receber como revelação direta do Espírito mesmo. O Espírito pode nos falar em profecia, pode nos falar em percepções, em entendimentos, pode nos falar através dos estudos mesmo da palavra de Deus, né? Nós, lendo a palavra de Deus, crescemos na fé e no conhecimento de Deus. Então, nós nos alimentamos de toda a palavra de Deus. Aqui eu quero dizer assim, que não é correto, como um pregador famoso aí faz na internet, né, fazer um corte assim entre Jesus e a Bíblia, né, como se houvesse a diferença entre Jesus e a Bíblia, ou entre Jesus e Paulo, entre Jesus e os apóstolos. É claro que a base é a comunhão com Jesus. A matriz de tudo é a nossa trajetória com o Senhor Jesus, claro. Isso é correto. Mas não é como se fossem duas coisas completamente diferentes. Porque aquilo que de Deus aprendemos pelo Espírito é coextensível com toda a palavra de Deus, com tudo aquilo que Deus nos fala. Deus revela pelo Espírito, mas ele fala também através dos irmãos, pode falar em sonhos, pode falar de diversas maneiras, e a palavra de Deus é a nossa norma régia, perene. É nela que nos baseamos, é nela que andamos também. Então, há um composto aqui da palavra de Deus, que é a sabedoria dada aos experimentados, àqueles que são maduros na fé. É esse contraste que Paulo fala, da sabedoria que é dada aos experientes na fé, que não é parte, ou não tem parte com aquela ostentação de linguagem que é tão valorizada na cultura grega, que os corintianos tanto valorizavam. Paulo, na verdade, está criticando, né, a supervalorização daquela empáfia, né, aquela sabedoria grega esotérica, muitas vezes, e misteriosa. Né? Paulo está falando, não é isso, não estou falando disso, estou falando outra coisa. Depois ele fala aqui, né, do versículo 13 a 16, aqui, finalzinho aqui já, né? Ele fala assim, né? Disso também falamos, né? Não em palavras ensinadas pela sabedoria humana,
mas ensinado pelo Espírito. A diferença está aqui, né? Conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. É uma outra coisa. É uma outra coisa. É bom o conhecimento, é bom a filosofia, claro. Eu diria assim que o conhecimento em si, assim, em si é uma coisa boa, mas não leva o conhecimento de Deus. Nós podemos ler, por exemplo, lá no começo, no livro de Gênesis já. Podemos ver assim, um claro contraste entre os filhos de Caim, né, e a descendência de Sete, como os filhos de Caim são mais assim engenhosos, né, constroem estradas, lidam com ferro, produzem música, né, então, produzem conhecimento útil para todos, mas são pessoas que vivem afastadas de Deus ao mesmo tempo. Então, vamos fazer essa distinção. É essa distinção que Paulo tá fazendo aqui. Né? Sabedoria, falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana. Por quê? Por quê? O que a sabedoria humana tem ensinado? O que a sabedoria humana tem ensinado? Fazendo um levantamento aqui do pensamento grego, né, que é o pensamento predominante entre nós. Eu falei no outro vídeo, né, na lição passada, eu falei sobre os pré-socráticos, né, o surgimento da filosofia na Grécia, dos séculos 6 a 4 a.C., aquela aglutinação de povos aqueus, dóricos e jônios, que começaram a se juntar em um mesmo espaço e começaram a formar o que nós conhecemos como a Grécia Antiga, a Magna Grécia. E o modo como a sofisticação das relações começou a fazer surgir o pensamento filosófico de como Tales de Mileto se afastou dos deuses, né, dos mitos, da teogonia, da geração das coisas do mundo através dos mitos gregos, geração dos deuses, e passou a buscar o arquéos ou a substância primordial nos elementos do mundo mesmo. Então, isso foi um processo. E daí por diante, lá Demócrito, Anaxímenes, Anaximandro, Heráclito, o próprio Pitágoras, todos eles trazendo assim opiniões, várias opiniões sobre o que seria essa substância primordial. Eu disse até que aquela procura lá do Valdo de Higgs, na verdade, é uma mesma busca ainda, né, em termos assim bem atuais, né, mas eles querem ainda achar o momento, né, o momento primeiro, né, a substância primeira, ainda querem achar isso mesmo hoje em dia. Mas já era um objeto da busca lá dos pré-socráticos. Então, no primeiro momento, a filosofia ela era cosmológica, voltada para o mundo, voltada para as coisas do mundo. Depois ela se torna antropológica, de Sócrates em diante, Sócrates, Platão e Aristóteles, e daí para frente, já se volta para o homem, para os seus assuntos. A gente se torna antropológica, né? Voltado para o homem, a ética, a política, e começa a aparecer aquelas noções de democracia, as cidades-estados da Grécia são os primeiros baluartes do que se chama de democracia hoje em dia, republicanismo, e por aí vai. Né? Depois, na Idade Média, né, no final da Idade Média, há uma retomada, depois daquele período em que a igreja prevalece, há uma retomada a partir do Renascimento e depois do Iluminismo. Então, é retomado isso, o homem passa a ser assim, o centro, e depois do Iluminismo retoma isso fica assim meio que esquecido, na Idade Média a igreja prevalece, mas baseado na cultura grega, a partir do Renascimento é retomado esse escopo, é voltado de novo para o homem, e é onde nós estamos até agora. A razão é colocada como uma matriz única e válida de toda a percepção, e aquilo que ultrapassa os limites da razão é descartado. Então, o cientificismo moderno e pós-moderno, na qual nós estamos até hoje, despreza tudo aquilo que não possa ser examinado em um sentido estritamente racional, né, e experiencial, o escopo da razão. E essa sabedoria humana, então, ela tem ensinado isso. E ela tem se mantido nisso, ela tem assim apurado o conhecimento humano. Mas, de certa forma, tem sido a base também para a negação da fé. Em grande parte, é usado esse mesmo conhecimento para negar a fé. Então, o mesmo problema, por assim dizer, que havia lá no tempo de Paulo, continua hoje em dia. E quando Paulo fala assim, disso falamos com palavras ensinadas pela sabedoria humana, ensinado pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Depois ele fala, o homem natural não aceita as coisas do Espírito e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Que contraste que Paulo está fazendo aqui? Ele está fazendo um contraste entre aquilo que é enfeijado pela sabedoria humana e aquilo que é de fato conhecimento espiritual.
São dois conteúdos distintos. O que é enfeixado pela sabedoria humana não enfeixa o sobrenatural de Deus, a graça, a fé. Esses elementos de conhecimento espiritual não são conteúdos da sabedoria humana. A mente humana não alcança as coisas do Espírito. Não é capaz de alcançar as coisas do Espírito. Então, esse é um contraste que Paulo fala, né? E nesse contraste também é um contraste entre o homem natural e o homem espiritual, em seus níveis de entendimento e de existência. Há dois níveis de entendimento e há dois níveis de existência entre o homem natural e o homem espiritual. Um encabeçado pelo conhecimento humano e o outro encabeçado pela sabedoria revelada pelo Espírito, que confere coisas espirituais com espirituais. Porque o homem natural não é capaz de entender a palavra de Deus. Ele pode conhecê-la, ele pode sabê-la, ele pode esquadrinhá-la, fazer investigações em cima dela, mas entendê-la no seu propósito maior, mas entendê-la como guia da vida, como propósito de vida e de existência perante Deus, esse nível ele não alcança naturalmente. É necessário haver revelação. O homem espiritual, por outro lado, não. O homem espiritual ele é nascido de novo. Então, ele é apto para esse entendimento. Ele é apto para o conhecimento. Porque o que são as coisas do Espírito? As coisas do Espírito são as coisas espirituais, são as coisas assim que têm a ver com a vida de Deus, com a autorrevelação de Deus e com a autodispensação de Deus para a humanidade em Jesus. As coisas do Espírito são dessa matriz. São essas coisas. Nós vemos, por exemplo, lá quando Pedro faz a confissão, quando Jesus pergunta, né, para os apóstolos, quem diz, o que dizem por aí de mim? E Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho de Deus bendito. O que eu sou para vocês? Jesus pergunta. E Pedro diz, você é o Cristo, né? O Filho de Deus bendito, tu és o Messias. Né? A confissão de Pedro. E Jesus fala o que para Pedro? Oh, muito bom, Pedro. Filosoficamente você está bem. Não. Jesus fala, não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o Espírito, né? O Espírito de Deus. Foi pelo Espírito que você entendeu isso. Então, o próprio conhecimento de Jesus é um conhecimento revelado. Quando a pessoa aceita Jesus pela fé, o Senhor é revelado a ele. O próprio Senhor se apresenta pelo Espírito a essa pessoa. E há aquele translado. Paulo mesmo faz esse contraste numa outra passagem. Se antes conhecíamos a Cristo segundo a carne, agora não o conhecemos dessa maneira. Então, esse próprio conhecimento de Jesus já é propriedade do Espírito, já é coisa comunicada pelo Espírito. Quando Jesus fala com Nicodemos, ele diz, olha, você precisa nascer de novo, ninguém pode entrar no reino de Deus, né, se não nascer de novo. E Jesus faz um contraste entre aquele que nasce naturalmente e aquele que nasce do Espírito. O Espírito só para onde quer, ninguém o discerne, assim também aquele que é nascido do Espírito. Paulo fala aqui também que o homem espiritual não é discernido por ninguém, ecoando justamente essa expressão de Jesus. Então, Jesus faz um contraste entre aquele que é nascido do Espírito, que nasce de novo, que é apto para as coisas do Espírito, e o modo indiscernível de sua vida perante os olhos do mundo, que não entende as coisas do Espírito. Isso está lá no diálogo de Jesus com Nicodemos. Depois, com a samaritana, Jesus diz que a pessoa que o aceitar, ele se tornará uma fonte de água viva, que jorra para a vida eterna. O Filho de Deus ele pode ser uma fonte de água viva, andando no Evangelho, andando na fé. Os discípulos de Emaús, que eram pessoas religiosas, provavelmente religiosas, e pessoas assim, que conheciam as Escrituras, não entenderam o que as Escrituras falavam de Jesus. Jesus andou com eles, estava do lado deles, eles não o reconheceram. E depois que Jesus explicou para eles o que a Escritura dizia sobre ele mesmo, sobre Jesus, aí é que caiu as escamas. Então, vocês vejam que a própria leitura em si das Escrituras, em si mesma, não traz revelação, mas a submissão à vontade de Deus, o orar a Deus para que Deus realmente nos ilumine o entendimento, nos dá o entendimento das Escrituras. Os discípulos de Emaús, apesar de conhecer as Escrituras na sua letra, não tiveram entendimento verdadeiro. E Jesus até os repreende. Por que vocês não entenderam? E nós vemos lá na carta de Paulo aos Efésios, a oração de Paulo, justamente nesse sentido. Paulo ora para que os cristãos de Efésios, né, os cristãos de Efésios, a oração de Paulo, os cristãos de Éfeso, é que eles recebessem o espírito de sabedoria e de revelação, espírito de entendimento,
para que os olhos deles fossem iluminados, para que os termos da palavra de Deus fossem compreendidos. É uma matriz madura de entendimento, uma matriz assim, perfeita, né? A sabedoria entre os experimentados, sabedoria madura do conhecimento da palavra de Deus, que nada deve, nada tem a ver com nenhum conhecimento da sabedoria humana. Nada daquilo que se fala nas religiões, no pensamento secular, na filosofia. Não há paralelo nenhum. E não há esse conhecimento nos termos do conhecimento humano. O que nos define? O que somos? Nós estamos assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus. A nossa definição como cidadão do reino de Deus é essa definição espiritual, que nos torna aptos para conhecer a palavra de Deus, para que nos torna aptos a conhecer a palavra de Deus e andar nela. Então nós temos que realmente, como Paulo, orar para que possamos crescer em toda a sabedoria, em toda a percepção da palavra de Deus, para que possamos ser cristãos maduros em nossa vida e em nosso testemunho perante o Senhor. Amém? Deus abençoe os irmãos.